Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Irmãos, hoje nossa lição de número 13, a nossa última lição do trimestre. E o nosso tema é resgatando o princípio da humildade do serviço ao próximo. Infelizmente hoje isso parece que é coisa do muito antiga que, nossa, os líderes acham hoje, alguns líderes acham hoje que são dono da igreja, que são dono de tudo e que eles são os melhores e que tem que servir mesmo, todo mundo tem que servir eles porque eles são o rei e o resto é tudo são os seus serviçais. E aqui nós vamos ver que não é exatamente assim que Jesus ensina, porque aqui em João capítulo 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei um exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos, simplesmente isso, mas parece que é simples. Mas a gente pegar na nossa cultura, meus irmãos, é aquele que faz o serviço mais baixo, vamos dizer assim, aquele que limpa, aquele que ninguém dá nada. Porque quando as pessoas chegavam de viagem ou chegavam da rua não, porque naquela época chegava em casa, tinha muita poeira mesmo no pé, então era usado a água para lavar esses pés. E quem tinha mais condições, quem lavava era quem? Era o escravo que lavava os pés, ou alguém que a pessoa quisesse remunerar. Mas a questão é, quem faz esse serviço era o serviçal. Jesus ele se coloca como um serviçal para quê? Para servir os discípulos. Jesus se coloca à disposição para servir os discípulos, seus discípulos. Está vendo? Olha, eu estou fazendo desse jeito, façam vocês também da mesma forma. Jesus está ensinando a eles a que eles devem fazer da mesma forma. Do mesmo jeito que Jesus fez, eles também têm que fazer. No nosso síntese, o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos na última ceia é um exemplo de humildade e serviço a ser seguido por todos os cristãos. Então Jesus fala, olha, tá vendo aqui? Eu servi, né? Eu estou servindo, então vocês têm que fazer o quê? Igual. Infelizmente, irmãos, hoje eu sei que às vezes a gente fica meio desanimado, nossa, é isso aí, como era bom se fosse desse jeito, que se o mestre o líder servisse aos seus liderados também, não tivesse essa questão que todos me servem porque eu sou dono de todo mundo. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente fica com esse sentimento. Mas se esses homens pudessem se atentar um pouquinho mais na Bíblia, vão ver que eles mais têm que servir do que ser servido. Agora eu cheguei nessa posição, agora eu sou fulano de tal, agora todos têm que me servir e fazer o que eu mando. Todos têm que estar à minha disposição para que faça o que eu mando. Infelizmente, muitos têm essa mentalidade. Mas Jesus ele quebra isso, porque Jesus como rei, como Senhor, como Todo-Poderoso, ele primeiro estava num corpo humano, que é já uma coisa assim que é muito humildade. E agora ele se colocou ainda mais em lavar os pés, se colocou como serviçal dos seus discípulos. Jesus um exemplo de humildade, conhecendo o Evangelho de João. Nós vamos ver aqui, Jesus era o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus. E agora nós vemos esse verbo todo-poderoso que criou os céus, que criou a terra, lavando os pés de homens pecadores, lavando os pés de homens que eram, se a gente, claro, nós somos indignos de tanta bondade. Nós somos o quê? Indignos de tanta presença, de tanta graça. Nós somos indignos. Mas Deus, o Senhor Jesus, se colocou como nosso serviçal. A simbologia da Páscoa e o gesto de lavar os pés dos discípulos. Essa festa antes da Páscoa que Jesus fez isso, claro, já estava próximo de acontecer a Páscoa, Jesus ia ser levado para o martírio, e nós vemos que Jesus falou, olha, eu estou ensinando vocês agora não com palavras, mas com uma atitude. Jesus falou, pregou, deu muitos exemplos, mas dessa vez Jesus não fala nada, Jesus apenas pega a toalha, pega a água e vai lavar os pés dos discípulos. Dando exemplo o quê? De humildade. Não ficar falando. Não, Jesus não falou, Jesus fez. Porque infelizmente muitos de nós falamos muitas coisas e não fazemos aquilo que nós falamos. Falamos que nós temos que servir, mas na hora de servir ao outro a gente não serve. Então veja que Jesus, além de dar o exemplo, ele faz. Ele coloca a mão na massa, ele faz para mostrar como que se faz. E Jesus ele faz isso no momento ali que ele já ia ser levado para o martírio, uma das últimas lições de Jesus. No tópico 2, o diálogo entre Jesus e Pedro, o apóstolo Pedro como líder entre os discípulos. O apóstolo Pedro ele acaba indagando o mestre, falando de Jesus, não,
sempre quer ser o diferente. Não, o Senhor não vai me lavar os pés não, o Senhor é muito grande. Ele, né, ficou pensando, como Jesus, o Todo-Poderoso, vai lavar os meus pés? Não, Senhor. Ele falou, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí o que ele diz? Então, Senhor, capricha, dá um banho completo, lá dos pés à cabeça. Jesus, não, se lavar os pés, já está limpo. E então Jesus fala isso para ele. Né? Veja que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento das coisas, assim como Pedro, e acaba falando coisas que não convém. Mas Pedro ainda teve uma explicação. Jesus explicou para ele aquilo que deveria ser feito. Nem tudo, meus irmãos, Jesus vai ficar explicando para nós. É para nós fazermos e acabou. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele está falando com Jesus, ele está indagando Jesus. Ele, reconhecendo a soberania de Jesus, disse que ele não era digno. Mas muitos não estão fazendo isso de jeito maneiro. O que? Eu me rebaixar aquele pé, como a gente fala até na linguagem, tem chulé, tem joanete, ou tem uma encravada, ou aquele... Não... Jesus não olhou para nada disso, Jesus apenas foi e lavou os pés. Claro, meus irmãos. Esse negócio que muitos já ouvi falar, que pegar o pé das pessoas no culto e lavar, irmãos, isso aí na nossa cultura não serve. Lavar os pés literalmente, por quê? Porque as pessoas calçam sapato, ninguém vai chegar com o pé sujo da rua, a não ser que a gente morasse num lugar onde fosse uma zona rural, onde as ruas não fossem pavimentadas ou asfaltadas, e as pessoas usassem chinelo, como em muitos lugares ainda existe, e chegasse lá o pastor da igreja lá começasse a lavar os pés. Ainda assim chegaria perto, mas a questão que Jesus está dizendo aqui é servir. Ele é maior do que você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Nós temos que servir uns aos outros. Porque Jesus estava falando, olha, vocês, não falou para um, falou para todos. Olha, observam isso aqui, tá vendo isso aqui? Eu estou fazendo isso, então vocês têm que fazer o quê? Tem que fazer a mesma coisa. Parte 2, a discussão sobre a purificação. Muitos ainda preferem tratar o gesto de Jesus de lavar os pés do discípulo como um rito penitencial de purificação dos pecados. Irmãos, ali não foi... Jesus estava falando, claro, falou para Pedro, olha, se vocês lavarem os pés, não tem parte comigo, o que ou seja, aquilo que fazem para você, você tem que fazer também ao outro. Então aqui não tem essa questão, purificada, a pessoa foi purificada porque foi lavado os pés dela. Não é exatamente isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer ali é a humildade. Os outros é maior do que eu. Não como uma falsa modéstia. Não como falsa modéstia. Ele é melhor do que eu, né? Ele fica fazendo caras e bocas, caras de entendido. Não, irmãos, não é isso. É realmente saber que as outras pessoas têm qualidades que você e eu, que nós não temos. E às vezes a pessoa se desenvolve melhor numa área, nós não. Essas são as diferenças, são as pessoas. Somos seres humanos aqui na Terra. Então Jesus, ele está querendo dizer isso, da questão da humildade. As pessoas precisam ter o quê? Humildade, reconhecer umas às outras como superior. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Claro, umas estudam mais, acaba tendo um conhecimento maior, outras estudam menos, acaba tendo um conhecimento menor, mas nós temos que servir a todos. Aquele que é maior tem que ainda mais servir as outras pessoas, ele tem que servir ainda mais. Então veja aqui que Jesus está o quê? Dando o exemplo. A motivação do ato de Jesus. Jesus estava demonstrando o caminho da vitória pela cruz. O gesto de lavar os pés era uma maneira didática de Jesus demonstrar o caminho que teria que seguir até a sua crucificação, pois a crucificação era outra prática de extrema humilhação que o mundo e inclusive os seus próprios discípulos não entenderiam. Irmãos, ser crucificado era terrível, era uma coisa assim muito terrível mesmo. Porém, Jesus aceitou essa condição de ser crucificado e aceitou essa questão também de quê? De servir. Irmãos, vamos lá. Se Jesus, o próprio Deus, nos serviu, quem somos nós para ficar negando algo para alguém? Então Jesus ele veio para servir, ele dá o exemplo para que nós possamos servir uns aos outros. É isso que ele quer de nós. A gente fica com essa falsa modéstia ou com essa altivez porque eu tenho, quem é você? A pessoa fica dando carteirada falando, sabe com quem você está falando? Irmãos, diante de Deus somos todos iguais. Para alguns é infelizmente, para outros é felizmente. Mas diante de Deus, nós somos todos iguais perante Deus. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior.
Todos nós somos iguais. Claro, alguns desempenham atividades que às vezes aparecem mais, a pessoa fica mais conhecida. Porém, num todo, somos todos iguais diante de Deus. Parte 2. Os discípulos deveriam seguir o exemplo de Jesus. Ainda hoje, por que não segue? Vamos lá então. Por que hoje não se segue no caso, esse exemplo? Por quê? Por que as pessoas não querem seguir o exemplo de Jesus? Por que as pessoas não querem seguir o exemplo a qual Jesus deixou? Falou lá, faça desse jeito. Então vai se passando o tempo e as pessoas se perdem naquilo que Jesus falou. Ou naquilo que era no começo, quando ninguém conhecia, ninguém sabia quem era uma coisa. Agora que se ficou um pouquinho mais conhecido, a pessoa muda de astral, muda de figura totalmente. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos ser pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que fazem o bem para o próximo, pessoas que olham para o próximo como ele olha para si mesmo. Então Jesus aqui ele está ensinando o exemplo de humildade, o exemplo de serviço. E tem muitos hoje, e é que a gente fala muitos, parece que a gente está falando mal, não está falando mal de ninguém, meus irmãos. A questão é que tem muitos que não estão nem aí pro povo, irmãos, não quer nem saber do povo, o negócio deles é outra coisa, é dinheiro, é o dízimo, é a oferta, tá preocupado com o povo, tá nada. E se acha melhor do que o povo, acha no direito de falar aquilo que quer falar pro povo. Quer fazer colocar um regime ditador e quer fazer com que esse regime funcione, o povo tem que seguir à risca. Quando, no entanto, não está servindo em nada, ele quer ser adorado, ele quer ser respeitado, no caso, a pessoa que tem esse tipo de mentalidade, mas Jesus está ensinando outra coisa, Jesus está falando aqui para nós. Sejam humildes, façam pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então Jesus está dando um exemplo. Quem não gosta de chegar num lugar e o hábito ser esse? Quem não gosta de estar com o pé sujo e alguém lavar seu pé? Irmãos, é claro, meus irmãos, eu sei que é difícil. Eu, quando era pequeno, usava chinelo o dia todo, então ficava com o pé muito sujo, mas eu não tinha ninguém para lavar, eu tinha que lavar eu mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a coisa é desse jeito. As coisas são assim. Ou às vezes minha mãe até me lavava meus pés, mas o que eu quero dizer é que as coisas são assim. As pessoas acham que são donas umas das outras. Faça você mesmo. Ah, mas ninguém está fazendo, eu também não vou fazer, vou cruzar o braço. Faça você. Ninguém tomou a iniciativa, todo mundo estava com o pé sujo, ninguém tomou a iniciativa de lavar o pé. O que Jesus fez? Jesus tomou a iniciativa de lavar o pé de todo mundo. Então é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Tomar uma atitude. Aqui, na nossa conclusão. Na lição de hoje, aprendemos que o gesto de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos foi o maior exemplo da humildade e submissão de sua época, e que os discípulos deveriam seguir o mesmo exemplo de humildade e submissão deixado por ele. Então Jesus ele deixou essa ordenança, olha, faça desse jeito, falando para nós temos que servir uns aos outros, mas ele não merece, ela merece, não sei quem merece, Jesus mandou servir, sirva, não importa quem merece, quem vai determinar, quem vai fazer esse balanço, não sou eu e nem você, mas é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.